Muito bem, resolvi aparecer aqui, tirei um tempo da minha vida para gravar esse vídeo para vocês, comentando sobre um fato muito engraçado, para não dizer ridículo, que aconteceu essa semana lá no Instagram. Se você me segue no Insta mais próximo, você sabe da polêmica que um Reels que eu fiz falando sobre óleos essenciais que são bons para o fígado causou. Esse Reels foi um recorte de uma aula de mais de 1 hora que eu dei para a comunidade Fito Club, e aí o nosso designer pegou esse trechinho desse Reels dessa aula e fez um Reels. Eu coloquei no meu Insta, lá no meio desses comentários de um monte de gente agradecendo, elogiando, tirando dúvida, pedindo se podia misturar, se não podia misturar, aquela coisa toda, né, assim, normal do dia a dia, dos comentários do meu Insta. Apareceu uma senhorinha problematizando o negócio. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, porque talvez ali tenham pontos bem importantes. E assim, é o que eu digo, né? De um comentário a gente tira camadas de problematizações que a gente pode conversar, e talvez o comentário dessa senhorinha sirva de inspiração para a gente entender alguns pontos muito importantes, inclusive para você entender sobre o seu próprio trabalho, né? E o que fazer quando pessoas sem noção vêm comentando, porque elas vêm comentando e elas são muitas. Bom, seguinte, ela comentou, né? Eu acho que é uma senhorinha pelo perfil, sabe? Assim, pelo jeitinho do perfil. Pois bem, lá nesse Reels eu falo sobre 2 óleos essenciais para tratar o fígado, estimular o fígado e também tratar a esteatose hepática. Óleo essencial de laranja doce e de limão siciliano, que são 2 óleos que eu sou apaixonada. E ela comentou o seguinte: como é que 2 óleos essenciais, ou como é que os óleos essenciais inalados, né, cheirados, vão chegar até o fígado? Esteatose hepática, gordura no fígado, não se trata assim, se trata com alimentação e exercício físico. Falou que eu estava ensinando coisa errada. Esse aqui é o Reels, eu vou colocar uma fotinho dele, e esse é o comentário da dita da senhorinha. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente lê um comentário assim, né, me vem na cabeça o quê? Essa pessoa não conhece aromaterapia, ela nunca ouviu falar sobre os óleos essenciais. E tudo bem se esse for o caso. Muitas pessoas me chamam pedindo, prof, o que é óleo essencial, né? O que é isso aí? O que é aromaterapia? Funciona mesmo, né? Esse negócio, será que não é uma invenção? Ou seja, muita gente não conhece aromaterapia. Agora, eu pensei isso, beleza, ela pode não conhecer. Qual que é a primeira coisa que a gente, geralmente quando tem um comentário desse, pensa? Vou excluir o comentário, né? Exclui o comentário, bloqueia a pessoa, enfim, né? Beleza, tá falando que eu tô ensinando coisa errada. Só que aí eu falei pro Ju, o que eu fiquei pensando? Se alguém, alguma aluna minha ou alguma pessoa do Insta viu esse comentário e viu que eu apaguei, ou que eu bloqueio a pessoa, ou que eu excluo, o que vai parecer para as pessoas que estão vendo isso? A prof não sabe o que tá falando. Pronto, a prof não sabe o que tá falando. E eu pensei, não, eu não vou excluir. Se ela veio com isso, provavelmente ela não conhece aromaterapia. Vou explicar para essa senhorinha que não é bem assim, não tô falando besteira, e existe sim um mecanismo de levar o óleo essencial inalado até pro fígado, né? Parece aquele meme que fala assim, tipo, brinca, como é que o Dorflex sabe que o que tá doendo é o meu joelho, né? Parece essas brincadeirinhas. Mas enfim, aí eu comentei este comentário que eu vou botar aqui pra vocês, pra senhorinha. E eu comentei, olha, pra você vir me acusar que eu não sei do que eu tô falando, a senhora precisa estudar mais do que eu. Que feio! Eu ainda coloquei ali no final. Isso começou a gerar um burburinho, começou a gerar uma sequência de respostas, mas não apenas da senhorinha em questão, que nem era o problema. Começou a gerar uma sequência de outras respostas de outras pessoas, e inclusive de colegas meus de pós-graduação. Pois bem, que é o problema nesses casos? Do que nós estamos falando? De pessoas que se ofenderam com a forma que eu respondi a senhorinha, dizendo que eu fui grossa demais, dizendo que, nossa, prof,
do lado de lá da tela existe uma pessoa. Você não precisa falar com as outras pessoas dessa maneira. Que coisa feia, né? Responder de forma grossa uma senhorinha. Ela sabe o que ela tá falando. Ela foi professora de aromaterapia. Ela estudou aromaterapia numa pós-graduação. E aí eu voltei no perfil dessa mulher, dessa senhora, olhei, ex-aromaterapeuta. E aí, o que a gente pode tirar de conclusão dessa história toda? Ex-aromaterapeuta, ela não faz mais parte da profissão. Ela desistiu da profissão. Claramente, ela desacredita dessa profissão. Ela abandonou a profissão. E tem até um post no perfil dela falando que é uma profissão muito difícil, que as pessoas desacreditam. E ela resolveu não seguir mais nessa área. Ou seja, ela mesmo não acredita nisso. Inclusive, um dos comentários foi sobre perfume. Ela falou: então quer dizer que inalar um perfume vai fazer efeito? Não! Quem é da aromaterapia, quem estudou minimamente aromaterapia, sabe dizer muito bem a diferença de um perfume sintético feito com essências e uma aromaterapia, um cheiro que vem de óleos essenciais. O cheiro que vem dos óleos essenciais tem um efeito terapêutico, é metabolizado pelo nosso organismo, passa por todo um sistema límbico, né, no nosso sistema nervoso central, ativa o nosso hipotálamo, ativa a hipófise, faz toda uma cascata de distribuição hormonal. E um perfume não, um perfume por ser sintético, ele é apenas cheiro. Ou seja, aqui estamos falando de vários problemas ao mesmo tempo. Essa é uma pessoa que está comentando nos posts dos outros, falando que a aromaterapia não funciona, ela sendo uma ex-estudante de aromaterapia e uma ex-profissional dessa área, que desvaloriza totalmente a área, que desvaloriza totalmente o conhecimento de todo mundo. Como é que um óleo essencial inalado vai chegar até o fígado? E aí a minha resposta para ela foi justamente: ele inala, porque nessa região, ele é inalado, né? Porque nessa região do nosso nariz é altamente vascularizada. Daqui existem dois mecanismos, um mecanismo que vai para o nosso sistema nervoso central através da frequência. Também existe outro mecanismo que vai do nariz diretamente para a corrente sanguínea, porque aqui tem muito vaso sanguíneo, né? Eu sempre falo para os alunos: por que cocaína é cheirada e não de outra forma? Porque no nariz tem muito vaso sanguíneo e vai direto para a corrente sanguínea. Da corrente sanguínea vai para o nosso fígado através da veia porta, e essa é uma forma de metabolização que a gente chama de primeira passagem. Ou seja, é explicado e muito esclarecido cientificamente. Só que isso não era claro para ela. E aí, se uma pessoa de fora, seja aluno, seja não aluno, olha para um comentário desse e diz, né, e vê que ela tá me acusando de estar ensinando coisa errada, vai acreditar nela. E é claro que eu não tô falando para quem tem problema de fígado, esteatose hepática ou gordura no fígado, cheirar um olhinho essencial e ficar sentado o dia inteiro comendo gordura, né? É todo um trabalho em conjunto que sim, envolve alimentação, envolve atividade física, mas ninguém é tão ignorante a ponto de entender que eu tô falando que só o óleo essencial vai resolver, né? Assim como só um chazinho vai resolver, não é assim, não resolve. Mas eu entendo, né? Eu espero que todo mundo tenha ciência de que aquele era um vídeo de 50 segundos. E que se for para assistir um vídeo de mais de 1 hora, essas pessoas não assistem. Elas vêm me acusando no vídeo de 50 segundos, mas elas não vêm me acusando no vídeo de 50 minutos, porque não chegam nem a assistir um vídeo de 50 minutos. Ou seja, nós estamos falando de pessoas que criticam a superficialidade, pois vivem nela, não é mesmo? Esse é o caso, assim, é um exemplo perfeito para isso, para a gente entender que as pessoas vão criticar tudo que é superficial, porque é a única coisa que elas assistem. Se for para aprofundar um pouco, elas não vão assistir, né? Que é o que acontece nesses casos. E aí, eu fiquei muito pensando sobre os comentários das pessoas. Bloqueei várias pessoas por causa disso, dizendo que eu fui muito rude, que eu fui muito grossa, que eu fui muito exagerada em dizer
que o que ela falou estava errado. E aí eu fiquei pensando, o que vale mais para essas pessoas que são da área da aromaterapia? Vale mais uma pessoa desvalorizar, falar que não funciona, falar que não é assim, que a aromaterapia não vai funcionar para fígado, ou ver eu respondendo com base técnica? Ai, respondeu muito grosso. O que pesa mais? O que tá valendo mais aqui? Se doer pela forma da escrita ou ver uma pessoa desvalorizando a tua área? Para mim, o que dói mais é ver uma pessoa desvalorizando a minha área, dizendo que o meu conhecimento não é certo, que eu ensino coisa errada e que o trabalho que eu tenho não funciona. Isso para mim pesa muito mais do que ouvir uma resposta um pouco mais dura na internet. Só que hoje a gente é tão fraco, a gente é tão enfraquecido que uma resposta mais dura num comentário de um post do Instagram, né? Já dói, já sofre com isso, para ver o quanto a gente tá superficial e o quanto a gente tá fraco. E eu não voltei atrás, tô gravando esse vídeo para vocês, porque muitas de vocês já me mandaram mensagem falando, prof, eu tenho medo de postar alguma coisa, e alguém vem comentando que não tá certo, que eu tô errada. Nesses casos, você tem que provar para a pessoa e para você mesma que você sabe do que você tá falando. Assim como quando eu falo que o óleo essencial de laranja doce e de limão siciliano funcionam para esteatose hepática, assim como várias outras plantas, junto com alimentação e exercício físico, mas que não é o meu foco é aromaterapia e fitoterapia. Até aqui eu vou deixar alguns artigos que falam exatamente sobre isso, tratamentos para esteatose com óleos essenciais, com fitoterápicos. Quando eu pego, por exemplo, esse livro aqui, que é uma bíblia da aromaterapia, o que eu encontro aqui na parte do limão siciliano? Falando que o limão ele é estomáquico, ele é carminativo, inclusive ele é utilizado para drenagem hepato-renal. Tá escrito aqui. O que é uma drenagem hepato-renal? É um estímulo de fígado e rins para fazer uma desintoxicação. Se vocês procurarem sobre esses dois óleos, vocês vão ver que sim, eles são muito utilizados para desintoxicar o organismo, para estimular fígado, para diminuir gorduras, tanto da corrente sanguínea quanto uma gordura de fígado, como uma esteatose. É utilizado também como diurético, ou seja, tudo que eu falo naquele vídeo, inclusive embasado por livros extremamente, utilizados, antigos e que são muito consultados até hoje. Ou seja, o que a gente tem de lição sobre tudo isso daqui? As pessoas vão falar besteira do seu trabalho, vão dizer que você está falando coisa errada e você tem que provar que você não está falando coisa errada, bater de frente quando você tem certeza do que está falando e não dar ouvidos para quem chora por causa de um comentário um pouco mais duro. Eu prefiro que comentem coisas duras para mim, mas que não desvalorizem a minha profissão, né? Bom, é isso. Desabafo feito, vídeo de hoje é esse. Eu vejo vocês na próxima. Até!